de honra ao mérito jornalístico, José Geraldo do Nascimento, ao senhor Marcos Geraldo Rodrigues Lopes, ao senhor José Conegundes de Aquino Filho, Josemar de Aquino, e à senhora Josicélia Brito Aquino, José Aquino, além do título de cidadão cajazeirense, ao senhor Herbert José de Melo Barros. Agora iremos compor a mesa, e eu convido aqui Convido a doutora Anastácia Bento, representando a prefeita do município, Socorro Delfino, e também ela é procuradora-geral do município. Convido também o padre Francivaldo Albuquerque para compor a mesa. Convido o senhor Welder Rodrigues, diretor de programação da Rádio Difusora, representando a Rádio Difusora e a Patamuté FM. Convido também o empresário Essuélio Moraes. Convido também para compor a mesa Andresa, esposa do homenageado Herbert Melo, e o senhor Antônio de Moura, pai do homenageado. Também convido o senhor Tacílio Barroso, presidente do Sindicato dos Comerciários de Cajazeiras. Gostaria agora de nomear a vereadora Luzia Trajano para poder ingressar o homenageado, o senhor Marcos Geraldo Rodrigues Lopes, ao plenário, e convido para que todos ficamos de pé para poder receber o homenageado.
juntos e bem mais forte. Eu quero ter o convidado, o homenageado, o senhor Marcos Geraldo Rodrigues Lopes, ao plenário. Por favor, vereador. Convido a todos agora para ficarmos de pé para recebermos o homenageado Marcos Geraldo Rodrigues Lopes. Agora eu quero nomear o colega vereador Neto Damascena para ingressar homenageada a senhora Josicélia Brito Aquino, Josi Aquino, ao plenário. Convido a todos para ficar de pé para recebermos o homenageado, a homenageada.
Senhoras e senhores, convido novamente a ficarmos de pé para a execução do hino da cidade de Cajazeiras. Cajazeiras, teu nome reluz numa auréola de amor e de glória. Desde o berço essa fonte de luz e traçou teu destino na história. Por isso que vimos ufanos festejar tua glória inconteste, que resplende, ilumina 100 anos, terra e céus dos sertões do Nordeste. Porque mais resplandeça e se veja teu roteiro entre as coisas da terra. Esta fonte brotou junto à igreja que teus filhos maiores encerra. É por isso que vimos ufanos festejar tua glória inconteste, que resplende, ilumina 100 anos, terra e céus dos sertões do Nordeste. As pessoas que bebem sequiosas água viva correr dessa fonte, sentem na alma perfume de rosas e lampejos de sol sobre a fronte. É por isso que vimos ufanos festejar tua glória inconteste, que resplende, ilumina 100 anos, terra e céus dos sertões do Nordeste. Bem sentimos que vem esse brilho, como todos os dons que são teus, das sementes de luz que teu filho semeou sob as bênçãos de Deus. É por isso que vimos ufanos festejar tua glória inconteste, que resplende, ilumina 100 anos, terra e céus dos sertões do Nordeste. Brasa aos céus que essa chama bendita, cuja acesa se alteie sempre assim, crepitando com hora crepita, em memória do Padre Rolim. É por isso que vimos ufanos festejar tua glória inconteste, que resplende, ilumina 100 anos, terra e céus dos sertões do Nordeste. Agora, solicito ao primeiro secretário a leitura da ordem do dia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora Luzia, a todos que estão presentes aqui no auditório, a todos os homenageados, nossa amiga, nossa prefeita, representando nossa prefeita. Edital de convocação. O presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras, o vereador Lindenberg Lira de Souza, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o regimento interno no Poder Legislativo, convoca o senhor vereador e senhoras vereadores para participar da sessão solene. A medalha de honra ao mérito jornalista José Geraldo do Nascimento, ao senhor Gilson Souto Maior, ao senhor Marcos Geraldo Rodrigues Lopes, a senhora seu Josemar de Aquino e Joyce de Aquino, e o título de cidadão de Cajazeiras ao senhor Herbert José Melo Barros. Propositura do vereador Lualas Barroso, Vitor Bruno Gonçalves Dias, no plenário Edmilson Feitosa Cavalcante. Será transmitido ao vivo pelos canais Sertão da Paraíba, YouTube e Facebook.
Projeto de Decreto de Lei número 19/2025. Câmara Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, resolve outorgar a medalha de honra ao mérito José Geraldo Nascimento, Marcos Geraldo Rodrigo Lopes. A referida medalha será entregue em... Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficará revogada a disposição em contrário. Plenária Edmilson Feitosa Cavalcante, 2 de julho de 2025. Lualas Barroso. Projeto de Decreto de Lei Legislativa número 30/2025. A Câmara Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, resolve outorgar a medalha de honra mérito jornalista José Geraldo Nascimento à senhora Joyce de Aquino. A referida medalha será entregue em sessão solene desta Casa. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Ficará revogada as disposições em contrário. Plenária Edmilson Feitosa Cavalcante, 21 de agosto de 2025. Vitor Bruno Gonçalves Dias. Projeto de Decreto Legislativo número 31/2025. Câmara Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, resolve outorgar a medalha de honra ao mérito jornalista José Geraldo do Nascimento a José de Aquino Filho, mais conhecido por Josemar de Aquino. Referida medalha será entregue em sessão solene desta Casa. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e ficará revogada a disponibilidade encontrada. Está faltando uma Está faltando uma detalhe. O que? Cidadão. Decreto Legislativo número 02/2025. A mesa da Câmara Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, resolve ficar concedido título de cidadão cajazeirense ao senhor professor diretor Herbert José Melo de Barros, como uma justa homenagem ao Poder Legislativo Cajazeiras. Entrega de título será feita em sessão solene desta Casa. As despesas correntes com a confecção de diploma, correção por conta de verbas orçamentárias vigentes. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Ficará revogado as disposições em contrário. Câmara Municipal de Cajazeiras, 14 de maio de 2025. Lindenberg Lira, presidente. Antônio Elano, segundo. E Luala João Pereira. E da matéria do primeiro expediente, senhor presidente. Agora eu convido o vereador Luala João Pereira Pontes Ribeiro para justificar a sessão. Senhor presidente, queria registrar algumas presenças. Ex-vereador Adriano da Vila Nova. Kilder Cavalcante, diretor-presidente do Grupo Difusora. Lígia Bezerra. Irlânio Cavalcante, empresário, nosso amigo Irlânio. Os filhos do nosso amigo Suélio, Emanuel, Eliaquino. Sim, Ives, doutor Ian Braga, meu amigo Ian. Seja bem-vindo, advogado e jornalista. Sua esposa Gabriele também, que está presente. Meu amigo Brauli, advogado e jogador de bola comigo. Seja bem-vindo também. Professora Álvara, coordenadora do EJA. Seja bem-vinda. Doutor Jean. Vai convidar ele para a mesa? E a presença de Breno, nosso amigo Breno também. Vamos lá.
Presidente, boa noite, colegas vereadores. Auditório, vou falar em nome do meu pai, Otacílio Siloca, que está aqui presente. É uma honra receber o senhor aqui e todos que estão no auditório. Eu vou falar só aqui a justificativa de nosso homenageado hoje, que não pôde estar presente, que é o... Agora... Sim, José Mário Aquino também, que justificou a presença, e nosso Gilson Souto Maior. Gilson Souto mandou, que está com... não pôde vir, que está com Covid, mas ele vai estar aqui no próximo mês para receber a medalha e falar um pouco do tema que a gente ia falar hoje. Senhoras e senhores, boa noite. Com alegria, entregamos hoje a medalha de honra de mérito de jornalista José Geraldo Nascimento. Comunicou ao nosso amigo Marcos Rodrigues. Nascido em Palmeirim, Ceará, 1962, Marcos é filho de Heitor Lopes e de Adalgisa Rodrigues. Sua trajetória passa pelos ensinos, pela música, pela poesia, onde também se destacou com prêmio em festivais. No rádio, começou na difusora, como disc jockey, né? E hoje responde repórter, jornalista, diretor de programação da Rádio Arapuã FM, líder de audiência em Cajazeiras. Marcos Rodrigues é um exemplo de dedicação, profissionalismo, um comunicador que honra a imprensa e serve a nossa população com seriedade. Parabéns, Marcos. Esta homenagem é mais do que merecida. Muito obrigado a todos. Gostaria agora de convidar a vereadora Luzia Trajano, representando o vereador Victor Bruno Gonçalves Dias, para justificar a sessão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras. É uma grande honra estar aqui hoje representando o vereador Victor Bruno, porque aconteceu um imprevisto e ele não conseguiu chegar a tempo aqui a esta sessão. Começo falando do professor Herbert Melo, que para mim não é apenas um educador, mas alguém que ajudou a moldar minha trajetória. Tive a honra de ser seu aluno e posso afirmar que, além de ensinar conteúdos, o professor Herbert sempre transmitiu valores, disciplina e dedicação. Hoje continua sua missão como docente no ensino superior aqui em Cajazeiras, formando novas gerações e fortalecendo a educação da nossa terra. E não para por aí. Recentemente, o professor resolveu arriscar também na área radiofônica, participando do programa Boca Quente, parte 2, na Rádio Difusora de Cajazeiras, mostrando que a sala de aula pode se estender também para os microfones. É mais do que justo concedermos a ele o título de cidadão cajazeirense, pois Cajazeira já o adotou de coração. E não poderia faltar a jornalista Josi Aquino, que com sua competência e carisma tem se destacado em nossa comunicação. Josi está sempre na linha de frente, levando informação através de seu programa jornalístico na Patamuté FM. Além das reportagens que percorrem toda a região, e aos domingos ela mostra um outro lado do seu talento, comandando o programa Rei Sempre Rei, dedicado às canções eternas de Roberto Carlos. Confesso que lá em casa é quase tradição,
Meu pai começa o domingo tomando café ao som de Roberto Carlos, na voz de Josi. Hoje reconhecemos esse trabalho tão importante com a medalha de honra ao mérito jornalístico. Portanto, esta sessão não é apenas de homenagem, mas de gratidão. A gratidão de Cajazeiras ao professor que educa e agora também se aventura na rádio. O radialista que entretém e informa com irreverência. E a jornalista que dá voz e musicalidade às manhãs de domingo. Parabéns a todos vocês, pois cada um, à sua maneira, ajuda a escrever, fortalecer e engrandecer a história da nossa cidade. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, colega vereador. A presença de Zélia Ribeiro, diretora da Casa Amizade. Eu gostaria agora de convidar para compor a mesa os advogados Dr. Jonas Braulio de Carvalho Rolim e o Dr. Ivens Ian Braga. Nesse momento, eu queria convidar o homenageado, o senhor Marcos Geraldo Rodrigues Lopes, para receber a medalha de honra ao mérito jornalístico José Geraldo Nascimento, das mãos do vereador Luala João Pereira Pontes Ribeiro. Agora eu gostaria de convidar, representando seu pai, senhor José Conegundes de Aquino Filho, a senhora Josi Aquino, para receber a medalha de honra ao mérito jornalístico José Geraldo Nascimento, das mãos da vereadora Luzia Trajano. Agora a senhora Josi Célia Brito de Aquino, Josi Aquino, recebe das mãos da vereadora Luzia Trajano a medalha de honra ao mérito jornalístico José Geraldo do Nascimento. Agora convido o senhor Herbert José Melo Barros para receber o título cidadão cajazeirense das mãos da vereadora Luzia Trajano. Gostaria aqui de convidar para compor a mesa também Breno de Dorian, irmão do nosso colega vereador Victor Bruno, autor das
de 3 homenagens na sessão solene desta noite. Gostaria agora de facultar a palavra a alguns colegas vereadores, caso queiram fazer uso da palavra. Algum vereador? Senhor presidente, boa noite. Pois não, colega. Senhor presidente, fico muito feliz pelo dia de hoje, em homenagear nossos colegas, todos 3 de rádio, né? Recebendo as medalhas. E dizer ao nosso professor Herbert que parabéns, mas aí agora sua responsabilidade aumenta, que agora o senhor é de nato de Cajazeiras, essa cidade que ensinou a Paraíba a ler, e o senhor que é professor já mora aqui na cidade de Cajazeiras mais de 30 anos, 32 anos, e voltado à educação, ensinando vários profissionais de vários segmentos saíram da mão do senhor. Então, parabéns. Dizer que esse título de cidadão dessa casa foi propositura do colega Vitor, mas todos os colegas vereadores prescreveram. Então, tanto o título de cidadão como das medalhas. Então, ver que essa casa reconhece quem faz pela nossa cidade, né? Marcos, Joyce, o pai de Joyce também, o seu Jorge Aquino, que também já vem lutando pela essa cidade há muito tempo. Então, parabéns a todos vocês, que aproveitem, e o que prezar dessa casa, estamos à disposição. É isso, senhor presidente. Obrigado, colega vereador. Agora eu convido o vereador Neto da Vila Nova para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, Elano II. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, auditório, vereadora Maria do Carmo. Meus cumprimentos a Irlânio Cavalcante, Kilder, Adriano da Vila Nova, meu conterrâneo, a Zélia, e em nome desses que citei, sintam-se todos abraçados. Quero aqui cumprimentar a mesa, em nome da nossa doutora Anastácia, representando a nossa prefeita Maria de Socorro Delfino. Meus cumprimentos e minhas saudações a Padre Francivaldo, o Helder Rodrigues, Siluca, meu amigo, conterrâneo. Agora me deu um branco. É Suélio. Que é isso, né, Suélio? A doutor Jonas Brauli, Ian, Bren, a esposa do nosso homenageado, Herbert Melo, a seu pai. E vamos agora. Quero parabenizar nessa tarde e noite de hoje os nossos homenageados de Cajazeiras. Sintam-se todos abraçados. Quero poder compartilhar com cada um de vocês agora de fato e de direito cajazeirense, né? Marcos Rodrigues, a José Aquino, a seu pai, José Maria Aquino, a Herbert. É um prazer em poder compartilhar com vocês esse trio, né, que compõe as nossas rádios da cidade de Cajazeiras, o qual sou abnegado da Difusora, da Arapuã, escuto muito o programa de vocês e para mim é uma satisfação e também parabenizar o companheiro vereador que não pôde estar presente, a Vitor Bruno, pelo título de cidadão cajazeirense, a essas figuras ilustres. E também a Lualas, né, pelo propositor. E a gente fica muito feliz, esta casa tem um cuidado diferenciado de poder homenagear pessoas do bem da nossa cidade de Cajazeiras. Um forte abraço a todos, não vou me alongar muito porque tem muitos oradores. Que Deus nos abençoe e também parabenizar os nossos funcionários desta casa, a toda a imprensa, em nome de Wilson, meus cumprimentos, nossas saudações. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe.
Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Está a presença de Neto Milheres, diretor do PROCON. Seja bem-vindo, amigo. Agora eu gostaria de convidar o senhor Welder Rodrigues para fazer uso da palavra. Boa noite a todos presentes aqui na Câmara Municipal nessa noite. Uma noite importante, de grande importância para a imprensa e para a população cajazeirense. Boa noite aos vereadores, Lualas, também nosso amigo Elano, Neto da Vila Nova, Roberto das Redes, Luzia Trajano, que hoje comparecem nessa sessão especial. Boa noite, Zé Suélio, em nome dos demais empresários, Siloca, Kildre Cavalcante, diretor-presidente da Superdifusora. E boa noite também aos internautas que nos acompanham através do Difusora 1. Quer dizer que estamos também ao vivo, retransmitindo essa sessão de hoje aqui da Câmara Municipal. E é com grande orgulho, como diretor dessa emissora, Difusora Rádio Cajazeiras e Patamuté FM, que reconhecemos hoje o empenho, a ética, o compromisso desses nossos profissionais, 3 profissionais. Primeiramente, os 2 grandes profissionais que recebem merecidamente essa medalha de honra ao mérito. É o trabalho de todos que inspira não só os colegas, mas também toda a comunidade que servimos. E aproveitar também para parabenizar o terceiro homenageado, que é o souzense, hoje cajazeirense. Pessoense, souzense, cajazeirense agora, viu? Cajazeirense também, o Ebert Melo, professor, advogado, e hoje também radialista, ao nosso convite, fazendo parte da nossa bancada do Boca Quente. É um momento que simboliza o valor e o esforço coletivo e da responsabilidade social do nosso dia a dia com a população, não só de Cajazeiras, Paraíba, Brasil, hoje mundo, através aí das redes sociais. A rádio hoje ela vai mais longe, Antes apenas local, depois regional, com a sua potência crescendo, e hoje com a tecnologia, com a internet, indo para todo o planeta. Então, nessa noite especial, Herbert, você, com essa, como disse o Wallace, uma responsabilidade maior, aqui para a cidade de Cajazeiras, tomando esse título de cidadão. Quero nos parabenizar também aos nossos profissionais da difusora, José Aquino, que aqui se encontra, também em nome do seu pai, o Josemar de Aquino, que faz parte há muitos anos, 5 décadas na difusora Rádio Cajazeiras, levando a alegria para o público. Também parabenizar nosso amigo que encontra-se na capital João Pessoa, também sendo o homenageado. E se eu estivesse aqui com o seu vozeirão, Gilson Souto Maior, também recebendo essa medalha de mérito, o jornalista José Geraldo Nascimento. Abraçar ele que nos acompanha, deve estar nos acompanhando também através das redes sociais, que hoje nos aproxima lá da capital João Pessoa. E quero parabenizar também, do meu lado aqui, que há muitos anos militou na difusora Rádio Cajazeiras. Quando eu entrei na Rádio Cajazeiras, eu lembro muito bem, Márcio Rodrigues, circulando as notícias no Jornal da Paraíba, Correio, quase 30 anos na difusora. E eu, quando entrei na difusora, admirava muito, ainda admiro, mas o trabalho lá do pessoal, porque antes era mais difícil você fazer o jornalismo. Hoje está mais fácil com a internet e hoje está tudo mais fácil. Mas antes você tinha de pegar o jornal, tinha de circular as notícias, tinha de ir ao telefone, tinha de ligar. Se você queria informação, tinha de correr para o hospital, para a delegacia. Hoje está mais fácil, mas admiro muito, eu lembro muito bem também de Geraldo Nascimento, Márcio Rodrigues lá na redação, circulando, preparando o Jornal da Manhã, e o vozeirão de Marcos Rodrigues, que por muitos anos lá na Superdifusora também levou tanto música, disc jockey, como também informação ao público. Sem mais delongas, quero parabenizar a todos vocês
por hoje está recebendo a medalha, e também Herbert, o título de cidadão cajazeirense. Parabéns a todos vocês que hoje recebem essa honraria aqui da Câmara Municipal de Cajazeiras. Boa noite. Eu agora gostaria de convidar a vereadora Luzia Trajano para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Saudar a todos os presentes, os homenageados dessa noite, seus familiares, seus amigos. É o nosso amigo Dr. Braulio, Ian Braga, Henrique, nosso amigo Adriano da Vila Nova. Sejam todos bem-vindos. O nosso amigo Breno, que é irmão do nosso vereador Vitor Bruno, Padre Francivaldo, todos aqui presentes. Dizer que hoje essa casa homenageia essas pessoas tão importantes aqui para a nossa cidade. Eu quero parabenizar a Josi, dizer que eu me sinto muito feliz quando tem uma mulher aqui sendo homenageada, porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Então a gente fica muito feliz de ver também a Anastácia aqui, não é? E os homens podem se acostumando, que as mulheres estão tomando conta, não é? E então parabenizar os dois vereadores, Lualas e Vitor, pela propositura dessa sessão. Mais do que merecido essas medalhas a Josi e também a seu pai. E ao professor Herbert, radialista, advogado e agora cajazeirense. Como disse o nosso vereador Lualas, agora o senhor tem uma responsabilidade maior, porque é cajazeirado. Quero dizer também, agradecer a presença de todos e dizer que aqui temos poucos vereadores, porque foi uma comissão de 5 vereadores para uma reunião na capital, João Pessoa, que é para falar no DENOX sobre a transposição do Rio São Francisco. Então, por isso que tem um número menores de vereadores aqui nessa sessão, mas com certeza, se estivessem todos na cidade, todos estariam aqui. E também o nosso amigo Bruno, porque infelizmente aconteceu um imprevisto com o carro dele, ele está distante em Santa Helena e não teve como chegar. Mas meus parabéns a todos vocês e muito obrigada. Agora eu quero convidar o Padre Francivaldo para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente, que conduz essa sessão, Elano II, representante da prefeita municipal, Anastácia, dileto auditório presente nessa homenagem. E parabenizar os 4 vereadores. Se você não tivesse vindo, não teria sessão. Dom Zacarias dizia uma máxima muito forte: Rolim não homenageia ninguém. Não é fácil homenagear. Nesta noite, essa cidade homenageia pessoas não para se tornar orgulhosas, bestas, né? Mas é um reconhecimento do trabalho que vocês fazem. E não é qualquer trabalho, é um trabalho bem feito que edifica a cidade. Minha amiga Josi, pequena, novata, mas é homenageada. Porque o pouco que faz, o que fez bem feito. Meu amigo Marco Rodrigues, a quem eu acompanhei nos momentos fáceis e difíceis da vida, agradeço por tudo que tem feito por essa cidade. Bom, o professor que está ali, vim porque ele me intimou. Eu pensei que era só um convite, mas foi intimação. E eu tive medo dele me denunciar no Boca Quente amanhã. E aqui estou, sou grato. Eu não gosto de amizade colada porque não serve para nada, termina em briga.
Quando eu cheguei nessa cidade em 91, para ir trabalhar na África, na Costa do Marfim, encontrei aquele galego ruivo na São João Bosco, né? E tantos outros, professor Flavinho, era uma turma de jovens, mas todos obstinados, encantados pela sala de aula, pela educação. E aqui, professor, nós somos gratos. Não pelo que você sabe, que talvez nem saiba, mas pelo bem que você fez. Quantos jovens hoje nessa cidade, professores, advogados, jornalistas, passaram pelas suas mãos, beberam da sua inteligência, do esforço, da preparação de suas aulas, né? E hoje estão aí no mundo do trabalho, qualificados, bem preparados, né? Pelo bem que você fez por essa cidade, um educador, né? Algumas pessoas nessa cidade, eu não sei por questão de visão, tentam um pouco mudar a cidade, chamar Cajazeiras, cidade da cultura. Toda cidade tem cultura, todo mundo faz cultura, né? Porque a cultura é o produto da inteligência, do que eu penso e do que eu faço. Essa resultante final a gente chama cultura. Cidade do saber, todo mundo sabe, né? A produção, todo mundo pesquisa. E Cajazeira, no passado, quando viveu uma fase muito triste, a Paraíba, o povo, a crítica política, o povo quase não aplaudia a autoridade quando ele falava aqui. Até que Alcides Carneiro, na Praça João Pessoa, vendo aquela assembleia triste, né, como um velório, cunhou essa frase: Cajazeiras, que ensinou a Paraíba a ler, ensina a votar, aí pronto, aí fez aquele discurso bonito, foi aplaudido, e é uma máxima perfeita. Alguns colegas meus, colegas padres e tudo, me chamam, vá defender essa cidade, que essa tese está errada. Cajazeiras não ensinou a Paraíba a ler. Eu pergunto, logicamente está certo, e eu provo filosoficamente. Cajazeiras ensinou a Paraíba a ler, porque ela está na Paraíba. Todo dia ensina a Paraíba a ler. Bom Jesus, que é bem pequeno, ensina a Paraíba a ler. Ou não ensina? João Pessoa também ensinou, ensina a Paraíba a ler. Então, Cajazeira ensinou, ensina. Então, não é errada essa frase. Não é uma presunção. Foi uma constatação feliz no momento certo, que exatamente sintetiza o ser, o ontos dessa cidade, que é exatamente ensinar. Ela nasceu exatamente dessa lógica muito perfeita, desse padre que se consagrou a essa cidade e que é pouco reconhecido pela igreja e pela cidade, né? Da importância que o Padre Rolim. Se fosse em outro lugar, o Padre Rolim já estava canonizado há tempo. Se fosse em outra cidade, tivesse uma visão política, já tinha museu de Padre Rolim. Isso aqui era um museu, essa Câmara, já seria um auditório, gente pesquisando. A 100 metros aqui, Padre Rolim morreu, né? Ali na frente, ensinou, foi o colégio. Ali foi sepultado a 50 metros de lado. Mas é difícil botar na cabeça do povo homenagear. Tanto é que você torna aqui tantas pessoas, mas tem pouca gente para homenagear, valorizar quem já morreu, não é fácil. De modo que essa noite, meus amigos, ela tem um sentimento muito forte, gratidão. Não é todo mundo que é grato. Então, o povo que escolheu essa homenagem, quem veio para cá, né, bater palma, reconhecer, dizer que vocês fizeram bem feito, é um povo grande, feliz, engrandecer essa cidade. Que a gente possa, meus amigos homenageados, cantar nos 4 cantos dessa cidade a gratidão que fez dessa pequena noite a noite maior de nossa vida. Muito obrigado. Gostaria de convidar agora o Dr. Ian Braga para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente Elano II. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores hoje presentes. Boa noite ao doutor Kilder Cavalcante e dona Zélia, em todo o auditório. No nome dessas duas figuras ilustres cajazeirenses, cumprimento todos os amigos e amigas que se encontram hoje aqui presentes. E que responsabilidade a minha, Marcos Rodrigues, professor Herbert Melo, José Aquino, de fazer uso da palavra em um dia tão importante. E eu digo responsabilidade porque eu tive a honra de dividir a bancada com os 3. Ainda que por pouco tempo,
tive a honra, a satisfação de dividir a bancada com os três. Eu gostaria de iniciar dizendo, José Aquino, que essa medalha que hoje você recebe desta casa é uma medalha muito justa por todos os serviços prestados à comunicação, ao Rádio Cajazeirense. Mas eu gostaria de dizer também que você merecia uma medalha também pela mãe que é, pela mulher que é, pela defensora das causas sociais dos mais vulneráveis cajazeirenses. Essa medalha, ela é muito importante, não tenha dúvida, mas saiba que você merecia e merece muito mais do que essa medalha, do que esse reconhecimento de hoje. Marcos Rodrigues, meu sempre professor da Rádio Comunicação, para mim uma satisfação imensa, Marcos, ter dividido bancada durante 2 horários distintos no grupo Arapuã de Comunicação. Eu sou muito grato por todos os ensinamentos, mas eu sou mais grato ainda, Marcos Rodrigues, pelos ensinamentos humanos. Você é um ser humano de um coração gigante que só quem convive no dia a dia pode testemunhar o que hoje aqui descrevo com palavras. Eu quero dizer também que essa homenagem que hoje você recebe é um reconhecimento mais do que um reconhecimento formal da Câmara Municipal, é um reconhecimento do povo cajazeirense e do povo sertanejo pelos serviços prestados a essa terra. Sinta-se aqui abraçado. Professor Heberto Melo, o senhor hoje recebe a missão mais árdua de todas. É o título de cidadão cajazeirense. Um reconhecimento, Padre Francivaldo, como o senhor muito bem colocou, mais do que justo e digno, uma missão que o senhor carregará a partir de hoje até o último dia de sua vida. Esse reconhecimento ao senhor, eu, na minha mais modesta opinião, acredito que deveria e que deve se estender a todos aqueles que não nasceram nessa terra, mas que, por algum momento, dedicaram aquilo que há de mais precioso nessa vida, que é o tempo a educar, a ensinar. O senhor passou por escolas como Nossa Senhora de Lourdes, passou pelo Carmelita, passou pelo GEL. Hoje atua nas faculdades de ensino superior dessa cidade. E o senhor, assim como os seus colegas de profissão, são artesãos, porque vocês moldam a sociedade, moldam os sonhos daqueles que hoje estão no nosso meio nas mais diferentes profissões. Hoje só existe um Dr. Jonas Braulio porque existiu o Heberto Melo. Hoje só existe um Ian Braga porque existiu um Heberto Melo. O senhor foi responsável pela formação de milhares de cajazeirenses, cajazeirados e sertanejos. Nada mais justo, nada mais digno de receber da Câmara Municipal de Cajazeiras e do povo de Cajazeiras o devido reconhecimento por todo o trabalho, por todo o serviço, mas, sobretudo, por todo o amor prestado a essa cidade. Meus parabéns. Agora eu convido o Dr. Jonas Braulio para fazer uso da palavra. Senhor presidente, Elano II, representante da chefe do executivo, Anastácia Borges,
Luzia Trajano, a quem eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Meu amigo Diego Breno, a quem cumprimento todos os que estão no auditório. Minhas senhoras e meus senhores, o cerimonial nos pede objetividade. Como diria Charlie Chaplin, nós vivemos no tempo da velocidade e eu serei breve, assim como eram os romanos, serei breve para agradar. José Aquino, Marcos Rodrigues. Existe um grande pensador que nós não falamos muito sobre ele, mas deveríamos falar, que é o pensador que o Brasil deveria ouvir, que se chama Isaiah Berlin, que ele diz que ninguém é livre se não tiver informação. Liberdade, minhas senhoras e meus senhores, só existe da sua forma plena quando existe discernimento. E ninguém é capaz de discernir se não tiver informação. Pode-se franquear todas as liberdades do mundo. Se o ser humano não souber, não tiver as condições intelectuais de entender as escolhas que faz, não é verdadeiramente livre. Hoje nós vivemos tempos de prisões com as portas escancaradas. Hoje nós somos escravos da pouca ou da má informação. Hoje nós somos escravos das inteligências artificiais que nos dão as fórmulas prontas. E é bom ter uma José Aquino, um Marcos Rodrigues e um professor Herbert Mello nos dando a voz humana que nos dá a liberdade de verdade e que nos liberta dessa prisão. Professor Herbert José Melo de Barros, a você eu quero dirigir uma palavra especial, porque mais do que alguém que lhe admira, eu sou alguém que teve a honra de conviver contigo. Eu fui teu aluno, nós saímos da convivência no ambiente escolar, caminhamos para os bares da vida, tomamos uma cerveja, conversamos as conversas mais profundas que só os bons amigos são capazes de ter. E eu já tive a oportunidade de algumas vezes de lembrar de uma história muito, muito bonita e muito profunda, que infelizmente a objetividade implacável que me é imposta não me permite contextualizar, mas hoje eu quero compartilhar com todos essa história. Um monge que vivia a meditar sozinho, à busca da sabedoria, desce de seu mosteiro em cima de uma montanha, em busca de verduras, um pouco de carne para levar para o alimento dele e dos outros que com ele conviviam. Ao passar por uma vila de agricultores, esse monge se depara com um galinheiro onde vivia, junto com as galinhas, uma águia. A ave que reina sobre os céus, a ave mais imponente que existe. Vivendo como as galinhas, comportando-se como elas. A águia comia os grãos e as migalhas que lhe jogavam e ciscava o chão. Aquele animal com 3 metros de envergadura de asa, vivendo como uma galinha. O monge ficou estarrecido. E, chamando o dono do galinheiro, perguntou: eu posso levar essa águia? Antes de mais nada, ele perguntou: como é que essa águia acabou vivendo assim? Por que é que ela está vivendo assim? E o agricultor explicou que encontrou ela ferida, pequena, caiu do ninho e desde então criou como uma galinha e ela aprendeu a ser como uma. E ele negou isso, ele disse: não. Aquela é a majestade dos céus. Eu lhe peço permissão para devolver-lhe ao seu lugar. Devolver-lhe aos céus. Eu quero ensiná-la a voar. Incrédulo, o agricultor permitiu. Ela já era um animal com alguma idade e ele não acreditava que ele conseguisse.
E o monge subiu a primeira parte do monte, lançou a águia para que ela alçasse voo, mas tudo que ela fez foi abrir as asas e cair ao solo sem esboçar nenhum voo. E ele repetiu isso, só que dessa vez numa parte mais alta do monte. E o resultado foi o mesmo. E ele repetiu uma terceira vez, e uma quarta, e uma quinta, e uma sexta. Ele passou o dia a subir ao monte e tentar fazer essa ave voar. No final do dia, quando o sol estava se pondo, o monge estava exausto. O seu hábito estava sujo. Ele estava na parte mais alta do monte, sentado a uma pedra, cabisbaixo, com o peso daquele animal, daquela ave, em seu braço. Naquele momento, até a sua fé, tão forte, estava abalada. Nem ele mesmo acreditava mais. Foi quando ele sentiu a águia apertar com suas garras o seu braço. E um arrepio lhe subiu pela espinha. Quando ele ergueu sua cabeça e olhou para o animal, a águia estava com os olhos mirados no pôr do sol. Os olhos refletiam o vermelho escarlate do sol. Ela olhava concentrada para o horizonte. O monge levantou-se e de pé viu a águia abrir aqueles 3 metros de envergadura de asa e lançar-se ao horizonte, a cair pelas alturas daquele monte. No início um pouco desastrada, mas depois, ganhando a prática, planou ao horizonte e voou na direção do sol. Professor, o senhor representa esse monge. O senhor retira muitos jovens de ensino médio e de universidades. O senhor retira da mediocridade, das migalhas que são acostumados a comer e ensina-os a voar. O senhor fez parte da formação da geração que hoje é a geração produtiva e que faz com que essa cidade, ela circule, ela seja uma cidade pujante, ela seja um organismo vivo. O senhor fez parte da construção da nossa consciência coletiva, da nossa consciência de cidadania. Esse título que lhe é conferido, ele é justo. Esse título ele não é para apenas preencher uma noite, transformar uma noite em uma solenidade como outra qualquer. Não, existe mérito no título que lhe é conferido. Esse discurso, essa história que eu contei aqui dessa tribuna, minhas senhoras e meus senhores, ela foi proferida por um professor durante o processo de independência de Gana, quando estava se libertando da colônia britânica. O país dividido uniu-se a partir desse discurso. Nós, que somos uma cidade que cresceu à sombra de uma escola, precisamos mais do que nunca valorizar nossos professores, nossos comunicadores, porque eles nos conferem a verdadeira liberdade. Obrigado por tudo que o senhor fez e faz por nós. Obrigado, José Aquino. Obrigado, Marcelo. Eu agora gostaria de convidar a representante da prefeita Socorro Delfino, a doutora Anastácia Borges, procuradora-geral do município, para fazer uso da palavra. Senhores, senhoras, peço dispensa de ir para a tribuna. Vou falar diretamente daqui. Saúdo a mesa diretora, em nome do vereador Elano II. Saúdo a todos que estão na plenária e os demais vereadores, em nome da vereadora Luzia Trajano.
É uma alegria enorme, uma satisfação estar hoje aqui presente, representando a nossa excelentíssima senhora prefeita Maria do Socorro Delfino. Não pôde estar hoje aqui por motivo de força maior, mas não poderia deixar de encaminhar um representante, tendo em vista que é alguém que tem um amor muito grande pelo conhecimento e também pela imprensa, que, como já disse o meu colega, amigo de profissão, Jonas Braulio, é libertadora. Aos jornalistas, nosso profundo reconhecimento pelo trabalho incansável de informar, conectar, servir à sociedade com ética, responsabilidade e verdade. Ao senhor Herbert, esse título é apenas uma formalidade diante do que já é evidente, sua dedicação e vínculo a Cajazeiras. O Executivo Municipal parabeniza todos os homenageados e reafirma seu compromisso de caminhar lado a lado com a sociedade, com a imprensa, na construção de uma Cajazeiras cada vez mais justa, forte e participativa. Meu muito obrigada a todos e uma boa noite. Agora eu convido o homenageado, o senhor Marcos Geraldo Rodrigues Lopes, nosso amigo Marcos Rodrigues, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente, Elano II, em nome do qual saúdo todos que estão na mesa. Quero saudar também a todos os presentes aqui no auditório, senhores vereadores, senhora vereadora, e a todos que estão em casa. Serei breve, como manda o rito da Câmara. Já começo agradecendo por essa homenagem, que certamente se deve mais à generosidade do proponente do que propriamente aos meus méritos. Mas fico emocionado em aceitá-la, sobretudo porque a recebo do filho de um grande amigo, o hoje empresário bem-sucedido Otacílio Ribeiro, o querido Siloca, que me acompanhou e me aconselhou desde o início dessa minha jornada por uma imprensa digna, altiva e engajada na luta pela solução dos problemas mais cruciais do nosso meio. No meu modesto modo de entender, a única razão que me vem à mente no momento e que talvez justifique essa honraria é o exercício do meu mistério, que faço como um sacerdócio dedicado aos meus conterrâneos, pois o compromisso, o trabalho e a dedicação realizados com ética e propósito justificam uma vida. O que escolhemos para a nossa vida afeta em muito o que deixamos para a nossa descendência. Afinal, como disse o inquestionável líder Chico Xavier, Deus nos dá o sol da manhã e o sopro da vida, mas o resto corre por nossa conta. Assim, penso que a principal conquista de um indivíduo no caminho que ele escolhe seguir é quando ele supera em si mesmo a vontade natural de ser um homem de sucesso e assume com convicção atitudes que o tornam um homem de valor. Por isso, recebo e vou ostentar com orgulho esta homenagem que me está sendo prestada neste momento. Estou convicto de que, se ainda não a mereço por completo, muito farei para justificá-la. Expresso minha gratidão ao vereador Lualas Barroso, de quem virei amigo por sucessão, já que tenho o orgulho imenso de dizer da minha amizade com seus pais, que passou para o filho. Considero também ser imperativo agradecer a todos os demais integrantes desta colenda Casa Legislativa que subscreveram a propositura de Lualas. Gostaria de ressaltar que nesses 44 anos de jornada, iniciada no longínquo 1981 na nossa querida difusora Rádio Cajazeiras, onde passei 27 anos
desta senda, sempre tive esta casa como uma grande parceira. Que Deus abençoe a cada um de vocês, vereadores, assessores e funcionários. Ao receber essa homenagem, que nunca esquecerei, volto os olhos a essa longa trilha percorrida, na qual ultrapassei muitas montanhas, às vezes fáceis de subir e outras vezes íngremes e escarpadas. Tenho consciência de que ainda existem outras montanhas pela frente, mas peço coragem e disposição a Deus para escalá-las, na esperança de que, ao transpô-las, possa dizer que não é uma utopia ver a felicidade, a paz e a justiça prevalecer na humanidade. Muito obrigado a todos. Agora eu convido para fazer uso da palavra a senhora Josicélia Brito de Aquino, Josi Aquino. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome e em nome do vereador Neto, da minha querida Luzia Trajano, saúdo a todo o Legislativo Municipal. Em nome também dos meus queridos amigos de luta, do Juninho, em nome do Essuélio, que aqui nos dá a honra da presença, do meu amigo Álvaro Mamede, coordenador do semipresencial EJA, também do coordenador do PROCON, o Neto Meireles, do meu querido diretor-presidente Kilder Cavalcante. É o motivo, viu, da Josi continuar no mercado de trabalho. Da minha querida diretora administrativa Zélia, do Helder. Enfim, de toda a minha querida imprensa, a quem nós devemos sempre ter essa gratidão, que é o sentimento. Recebi honra ao mérito, meus queridos, em 2002, ao cursar rádio e TV pela UFPB e, ao mesmo tempo, destaque, na verdade, em João Pessoa. E eu optei por vir para Cajazeiras para receber esse título. Isso em 2002. Curso jornalismo, concluí em 2008. De lá, de tudo aprendendo um pouco. Mas sempre sendo grata. Sempre me colocando no lugar do outro, do próximo. Na comunicação, o que menos me identifiquei foi com a questão policial. Porque, realmente, se eu não me colocar no lugar do próximo, eu não sou Josi. É difícil, é uma luta árdua, minha querida Anastácia, que vem representando a nossa prefeita Socorro Delfino. Principalmente para nós mulheres. Na capital, então, mas lá militei durante 22 anos. Eis que em 2020 sou mãe. Vou nem contar aqui toda a história, porque senão vai todo mundo chorar e não acreditar. Porque não fazia parte dos meus planos ser mãe, devido à minha correria de ser jornalista, de ser radialista. Culminando tudo, sempre ali, querendo estar sempre mais das pessoas, como diz Ian Braga, na questão de ouvir o mais necessitado. E nisso, me qualificando, sempre no propósito de realmente informar o que o outro, quem está, seja do outro lado, ou na internet, ou onde quer que seja, porque é a nova tecnologia, por mais que o rádio seja uma magia, quem é aquela voz? Como é Josi? Em um episódio, uma pessoa foi me conhecer, e eu cheguei, pois não? A pessoa fez, é você? São as histórias, né, do rádio, que o rádio nos traz. Mas o propósito sempre de dizer assim,
carrego essa missão, tenho um filho, sou mãe atípica com muito orgulho e mais ainda abraçando essa causa, mas acima de tudo, de bem informar a todos. E quis o destino que eu retornasse para minha terra amada, porque mesmo militando na capital paraibana, eu nunca neguei nenhum momento que eu amo o sertão, que eu amo Cajazeiras. Então, o sentimento é esse, gratidão. Estamos em 2025, recebo, que honraria, viu? Aqui no Legislativo, essa casa tão maravilhosa, que tem esse cerimonial maravilhoso, que nos recebe tão bem quando eu venho fazer reportagens aqui. Muito obrigada a todos. E dizer que o sentimento é de reafirmar o compromisso e ainda deixar um adendo para vocês. Eu vi em Campina Grande que eles realizaram a Câmara no seu bairro. E deixo essa sugestão para vocês. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês e estamos juntos, compartilhando experiências e sempre bem informando a todos. Muito obrigada. Agora eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o homenageado Herbert José Melo de Barros. Vou colocar aqui. Complicado. Mas vamos lá. Serei breve também. Diante de tantos grandes oradores que assumiram aqui o púlpito hoje à noite, eu me sinto até sem jeito. Mas vamos lá no protocolo. Elano e Lualas, em nome do Legislativo, eu quero oferecer meu boa noite aos demais vereadores. Anastácia, em nome do Executivo, os colegas homenageados. E eu queria já quebrar o protocolo, até pelo tempo, a gente não tem tempo para falar o que a gente quer, mas a gente fala de coração, por isso eu preferi não escrever nada. Eu vim aqui de coração aberto, como o primeiro dia que desembarquei em Cajazeiras, em 1985. Almocei aqui com um tio chamado Everaldo, e que a gente passava para João Pessoa, porque eu vivi muito tempo na Bahia, e eu acho que naquele dia o coração disparou um pouco mais, e o destino me trouxe de volta. Então, quebrando o protocolo rapidamente, Patrícia Osvaldo, que honra saber que eu tenho um tal prestígio, que a convocação foi uma ordem. Sempre seu fã. Pela sequência, Eldery, que alegria ter conhecido você e você fazer parte da família difusora. Cartacho, muito disso aqui é do seu esforço, do seu trabalho, que é feito nos bastidores, tem que ser lembrado. Suélio, amigo, que quando eu comecei lá, deu força. Professor, continue na comunicação, vai dar certo. Era para ter feito assim, minha esposa, doutora Andresa Aparecida Almeida Melo, e meu pai, 76, 77 anos, Antônio Moura, mineiro, lutou para educar os filhos. Cá estou aqui. Breno, meu aluno, seguindo a sequência. Muito obrigado. Obrigado a Vitor Bruno, que é o propositor desse título. Jonas Braulio. O que dizer de Jonas Braulio? Amigo e uma pessoa que eu carrego para a minha vida como família. Ian Braga, esse jovem talentoso, Ian Braga, nas ondas do rádio do Boca Quente, parte 2. Pela sequência, Dr. Kildare, ele não tem muita cerimônia, é uma das pessoas mais simpáticas que eu conheci nos últimos anos, e está aqui, de forma muito carinhosa e humilde, nosso diretor-geral. Irlânio, outro incentivador, um batalhador da boa-fé, e busca sempre lutar pelo que acredita. Gabriela, doutora Gabriela, minha advogada, que me representa em muitos lugares. Dona Zélia, quanto às palavras que a senhora me disse e usou em um momento, me deram força. Neto Meirelles, outro amigo, parceiro. Juninho das Mídias, não posso esquecer, um irmão que a vida me trouxe, entre outros e outros.
Léo Lins, que não pôde estar aqui, mas mandou também os parabéns, com a criança recém-nascida. É dessa forma que eu construí o meu pensamento, o meu discurso para hoje. Obrigado à minha mãe, doutora Maria Celestina de Melo Moura, que ela está do meu lado. Desculpa a emoção. Convivi ao lado dela, ela dizendo nos últimos dias, sem nem saber que iríamos passar por essa tormenta, por esse turbilhão que é a vida, e ela dizia: viva, meu filho, viva cada dia, porque você não sabe o que é o amanhã. E foi não só incentivadora, mantenedora, amiga, parceira, mãe, irmã, o maior bem que nós temos em nossas vidas. Quem tem mãe hoje, se puder lembrar quando chegar em casa, vá direto a ela, dê um beijo, dê um abraço e agradeça a Deus que você tem mãe em casa. A minha, hoje está no meu coração, está aqui conosco, assim eu acredito. Cheguei em Cajazeiras para ser professor através dos braços, por isso eu não poderia preparar nenhum discurso. Por um cidadão chamado Francisco de Assis Pereira, acho que o padre Francisvaldo conhece, professor Assisinho, de biologia. Eu era aluno de direito e ele procurava um professor para ensinar língua portuguesa e literatura. E me convidou para uma aula no preparatório que ele montou em Souza e ele achou que eu tinha chance, talento. Padre Francisvaldo, eu nunca pensei em ser professor. E disse: venha. E em 1996 eu conheci Cajazeiras como profissional da educação. De lá para cá, para não ficar muito cansativo, sempre fui extremamente trabalhador. Levantei e levanto ainda hoje, 5h30, 6 horas da manhã, está aqui que não deixa mentir minha esposa. Me deito diuturnamente, 11, meia-noite, 1. Padre Francisvaldo, eu só não trabalho se eu estiver muito doente mesmo. Tá, o meu diretor Helder que sabe disso. Porque eu sou apaixonado pelo que faço. Seja na educação, seja agora, com muita alegria, estar ao lado de Marcos e de Josi na comunicação. Porque eu acredito que essas experiências, elas mudam pessoas. Elas constroem, edificam para sempre. Ouviram a declaração de Braulio e de Ian, por exemplo? Ian não foi meu aluno, mas meu amigo de trabalho. De Braulio foi meu aluno e nós também temos ideias para trabalhar junto. É sonhar sempre e padecer no paraíso, porque a gente tem a mania de achar que os nossos alunos são nossos filhos e nunca vão embora. E vão. E olha como o destino, quando você faz o bem, o destino vem. Que é uma palavra da minha mãe. Eu nunca saí de casa para fazer o mal a ninguém. Eu saio para fazer o bem. E se eu não puder, eu não faço. E educar meus amigos e minhas amigas em um país que, de certa forma, não valoriza a educação como deveria. Educar é uma tarefa, padre, ainda mais difícil. Como o senhor tinha lá os seus fiéis, era pastor, há sempre uma ovelha desgarrada. Mas o papel do bom professor não é cuidar só dos bons alunos. É cuidar daqueles alunos que se desviam do caminho. E eu busco fazer isso, Breno, até hoje. Busco de coração. Busco porque amo. Houve um tempo que alguém disse: você é louco, você é doido. Por que você quer ser professor? Você terminou direito, terminou curso X, Y, Z. Por que você não se dedica a outra coisa? Porque eu acredito que a gente na vida tem que fazer o que ama, o que gosta, o que acredita. Quem não descobriu isso ainda hoje, não sabe o que é viver. Querido vereador Lualas, vereador Elano. Pois eu digo, não mais cajazeirado. Eu sou cajazeirense. E ninguém toma isso de mim. Porque há quem diga que hoje os títulos foram banalizados. Não. Às vezes a gente homenageia, a Câmara homenageia autoridades que aparecem por aqui, que passam por aqui. Mas esquecem dos verdadeiros trabalhadores que com fibra, com coragem, carregam a terra do Padre Rolim nos braços e nas costas. Como muitos vereadores que estão aqui, porque gostam do que fazem. E eu fiz isso por Cajazeiras por 32 anos. Ainda faço. Sim, eu comecei muito novo na educação. Hoje eu estou chegando aos 50. Para não dizer minha idade fechada. Mas me levanta ainda hoje com alegria, Sueli.
Me levanto, meu pai, ainda com alegria, para ser professor. E só Deus sabe até onde eu vou. Lá na difusora, o Kilder me ofereceu, ao lado do Helder, a oportunidade em outra profissão. Quem sabe eu não me dedique mais 32 anos agora na informação. Mas uma coisa é certa, eu posso dizer para vocês e que registre-se aqui nos autos. Lewis Carroll, que é o autor do livro Alice no País das Maravilhas. As pessoas geralmente não têm o hábito da leitura, e eu gosto de ler muito. E há quem pense que o livro é para criança. Não é, Helder. O livro é para todo mundo que tem uma cabeça um pouco mais experimentada e experiente. E ele diz que quando o coelho foge e Alice vai atrás, que pergunta para onde é que ela vai, ela disse, eu não sei. E ele diz assim, quem não sabe para onde vai, não sabe o lugar que quer chegar. Só sabe o lugar que quer chegar quem sabe para onde vai. E eu sei para onde eu fui, para onde eu vim. Cajazeiras, a terra do Padre Rolim. Tenho muita alegria, muita satisfação. Levarei os meus últimos dias falando bem, defendendo, brigando, vestindo a camisa do Atlético de Cajazeiras e vestindo a camisa de quem me ensinou a ser professor de verdade, que foi essa terra. Porque se vocês me perguntarem, sim, sou professor em Souza, Pombal, Patos, Campina, João Pessoa, Ceará. Eu já ensinei em todos esses lugares, no Rio Grande do Norte, no Pernambuco, mas sempre voltei para aqui, porque aqui é o meu lugar. Muito obrigado. Obrigado ao Vitor Bruno, que propôs essa homenagem. Muito obrigado aos vereadores aqui presentes, cito, supracito, para não falhar com os nomes, em especial Lualas, Elano, em nome de todos, os meus amigos convidados. Muito obrigado, Cajazeiras. Cajazeiras que está no meu coração, na minha vida, e me faz sorrir todos os dias que me levanto, porque eu sei que eu venho trabalhar aqui. Muito obrigado. Nos aproximamos do final desta sessão e eu gostaria de agradecer a todos que se fizeram presente nesta noite, nesta sessão, né, a todos que se encontram no Auditório Maria do Carmo, aos que estão aqui compondo a mesa. Quero parabenizar a todos os homenageados por esta justa homenagem do Poder Legislativo, em nome dos autores, do vereador Victor Bruno, do vereador Lualas. Acredito, sim, assim como foi o voto dos 15 vereadores, sempre unânime desta casa, para poder aprovar todas essas proposituras dos nossos colegas. Assim, desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.